Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Cast, um podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Eu sou o Vanderlei Borges, serei o host desse episódio e hoje, antes de nós começarmos a falar sobre o tema, eu gostaria de pedir para você, siga as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, nosso site e também no YouTube. Ali a gente coloca todos os conteúdos para ajudar a formação de líderes para a nossa região e levar conteúdo para a comunidade, conteúdos de qualidade. Fiquem também atentos aos nossos processos seletivos para novos associados. Sempre em abril e setembro nós abrimos nossas vagas para processos seletivos, que são nossos eventos abertos. Em abril tem um evento aberto e em setembro tem o nosso fórum. Acompanhe nas nossas redes sociais. Para hoje, o tema de hoje é muito legal, muito bacana, eu gosto muito desse tema e também do conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre diplomacia. No Brasil, nós estamos passando por situações, não só no Brasil, no mundo inteiro, problemas e situações complexas de países e relações de países. Nada mais importante do que a gente falar sobre diplomacia. E para isso, nós convidamos o Sonderman, o Ricardo Sonderman, que vai falar sobre diplomacia, a importância da diplomacia e, obviamente, vai fazer alguns comentários sobre Churchill, que é uma referência nesse ambiente de diplomacia. Sonderman é investidor, é membro da Churchill Society de Londres e do Brasil. Sonderman, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Vanderlei. Bacana. Sonderman, eu posso chamar de Sonderman? Eu acabo sempre falando pelo sobrenome, né? Continua sendo eu. Exatamente. Hoje em dia, nós estamos passando por uma situação a nível geopolítico e mundial complexo. Poucos momentos na história da humanidade nós tivemos esses momentos. E claro, tivemos em momentos de guerra, obviamente, né? Mas hoje em dia a situação está tão amarrada entre países que a diplomacia entre países acaba sendo tão importante quanto qualquer outra época, principalmente de guerra. Como você vê a situação da diplomacia, a importância da diplomacia como um todo e como ela tem esse papel importante na atualidade? Churchill costumava dizer que a diplomacia é a forma de guerrear sem armas, né? Sem mortos. É importante que as nações conversem, é importante que as nações tenham esse tipo de contato, né? Você vê, a Rússia invadiu a Ucrânia e a Europa foi incapaz de sentar e conversar com Putin. A Europa tratou de demonizá-lo, obviamente, ele é um invasor, o que ele fez começou uma guerra, ninguém pode ser desculpado por isso, mas a União Europeia em nenhum momento tentou sentar, chegar a uma conclusão de como resolver isso de forma diplomática. O Trump foi lá e chamou o Putin. Não está dando certo, mas foi aberta uma porta de conversa, né? É importante que as nações conversem, porque enquanto elas conversam, elas não estão guerreando. E no momento que você consegue conversar, você consegue diminuir a pressão. Até porque todos esses líderes, e a gente está tendo agora um encontro entre o Modi da Índia, o Xi Jinping da China e o Putin da Rússia, e você viu, passou agora, acho que uns 2 anos atrás, um vídeo dos três conversando animadamente, né? Super assim, descontraídos, e até o comentário era: o que será que eles estão conversando? Eles não estão tirando sarro do Trump, tá? Mas de qualquer forma, são os líderes, são os indivíduos que fazem com que hajam os acordos, que hajam os movimentos. Vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial. Churchill era um defensor das reuniões de cúpula, né? E ele defendia sempre a reunião dos três grandes, né? Para que eles pudessem, num outro ambiente, com mais tempo, com mais conversa, olho a olho, chegar a decisões e poder lutar aquela guerra juntos, né?
Churchill, quando estava no segundo mandato, ele tentou fazer isso, de voltar a ter um encontro. Naquela época, então, era Khrushchev, Eisenhower e ele. E aí o Eisenhower não quis seguir com isso, até porque a posição daí dos Estados Unidos de liderança era muito superior do que da Inglaterra em crise, em decadência, depois da Guerra do Suez e da crise do Canal de Suez. Ou seja, a diplomacia é a forma de você poder resolver problemas antes, ou durante, ou depois de uma guerra. Então, é importante que você sente conversa. Né? Óbvio que quando o teu inimigo é muito maior, ou a crise é muito maior, não tem muito que conversa. Né? Mas eu acho que esse é o caminho para soluções. A diplomacia ela acaba sendo, né, historicamente, o meio mais barato e mais sensato para resolver problemas. Isso traz também uma reflexão para as nossas individualidades também, como indivíduo, seja na nossa vida, seja na nossa família, nos nossos negócios, né? A conversa e a negociação ela sempre traz um melhor caminho, ou pelo menos posterga um pior caminho. Isso historicamente se viu dessa forma? Ou teve algum momento que a diplomacia ela foi totalmente desconsiderada ou desvalorizada, na sua opinião? Olha, ela sempre foi um elemento de união das nações. Tá? Se a gente voltar lá na época dos grandes impérios europeus, o que era a diplomacia naquela época? Era o rei casar o seu filho com a filha do outro rei, entende? Para fazer com que as dinastias se misturassem, fazer com que os reinos se entendessem. Então, naquela época era via casamento. Então, a Prússia não ia guerrear com a Áustria, porque a filha do Kaiser era casada com o filho do arquiduque. Vamos lembrar que a rainha Elizabeth tinha seus netos, né, e filhos casados com todas as dinastias da Europa. Tá? Então, isso era uma forma de você transacionar a paz de uma outra forma. Né? Então, ela é um elemento constante nos países. Tá? Existe uma coisa que é a diplomacia, que é a relação entre os países, outra coisa são as negociações entre as partes num contrato privado. E existe também aqueles acordos internos de um país. Se a gente pegar, por exemplo, a Inglaterra dos anos 800, a gente vai ter um determinado momento onde é feito um grande acordo entre aquela burguesia, ou aquela... Não era uma burguesia, nós estávamos muito cedo, né? Mas entre aqueles senhores feudais que estavam limitando o poder do rei, tá? Através da Magna Carta. Uhum. Então, nós estamos falando, ela é de 1200, okay? Nós estamos falando de quase 1000 anos. Então, você tem determinados momentos, e isso é muito comum na Inglaterra daquele momento, e depois, obviamente, na Grã-Bretanha e Reino Unido, tá? Onde você tem determinados momentos onde ou os lordes, ou os senhores feudais, ou a burguesia, ou o surgimento do parlamento, né? Ela vai e faz um novo acordo. Tá? Vamos pensar lá em Carlos I, que é decapitado. Né? Uhum. Por quê? Porque justamente ele rompe um acordo que há entre os nobres, a aristocracia e o rei. Entende? Então ele é decapitado por isso. Então, é comum, né, na história dos povos que você tenha essa negociação. E não é nada feio e nada negativo que numa negociação você ceda em algum ponto e bata pé em outro. Né? Uhum. Faz parte, de acordo com os teus objetivos iniciais. E numa negociação ninguém vai conseguir fazer com que 100% dos seus objetivos iniciais sejam acordados, a não ser que ele esteja numa posição de extrema força. Aí também não é uma negociação, aí é uma imposição. Uma posição, né? A diplomacia que a gente conhece hoje,
nos moldes políticos entre países, pelo que eu entendi, ela ao longo da história ela muda as suas ações. Antes lá era o casamento entre os nobres, depois foi mudando em relação aos comércios, depois a política, e hoje em dia o comércio está tão integrado, tão globalizado. Seria talvez correto dizer que hoje em dia o comércio internacional seria um meio diplomático de fazer negociações? Sim, claro, porque o meio. Porque as nações existem, certo? Porque as sociedades existem. As sociedades existem com base às trocas, Certo. certo? Trocas voluntárias. Então, o comércio é o que gerou a sociedade. Certo? No momento que você tem lá, estamos falando há 10 mil anos atrás, você começa a ter aglomerados de pessoas que elas começam, de acordo com as suas capacidades, a desenvolver atividades e, a partir disso, elas trocam. Um criava gado, o outro criava galinhas, o outro produzia leite, o outro fazia tecido, o outro... Então essas trocas vão que vai gerar a sociedade, ou seja, as sociedades são baseadas nas trocas. Tá? Só em sociedades não livres é que isso diminui. Quanto mais livre uma sociedade é, maior o volume de trocas e maior desenvolvimento econômico. Certo? Então, se a gente pegar hoje as sociedades atrasadas, as nações atrasadas do mundo, é onde as pessoas menos trocam ou onde há uma presença de um elemento externo à negociação livre entre as duas pessoas. Chame-se governo, chame-se legislação. Né? Então, e se a gente então fizer um fast forward agora para 2025, por mais que a gente fique feliz, ou eu acho que bom que o Trump ganhou do Biden, acho que essa política de sobretaxas dele é ruim, é um tiro no pé, não tem a ver com a tradição de liberdade dos Estados Unidos. Tá? E vamos entender por que existem tarifas diferentes entre os países, tá? Porque lá no final da Segunda Guerra Mundial, com os acordos de Bretton Woods e tudo, o que aconteceu? Havia uma necessidade de que a Europa se reconstruísse. E para que ela não caísse sob o jugo comunista, o pedaço que estava no Ocidente, ou seja, que estava a oeste da cortina de ferro, né, do Muro de Berlim, depois do muro, tá? Então os Estados Unidos era o grande financiador do mundo, ele foi o grande vencedor. Então ele financia as nações para que elas pudessem se reconstruir, e numa dessas definições é que é o seguinte: o que a Europa produziria entraria nos Estados Unidos sem taxas, e o que os Estados Unidos produziriam entrariam na Europa com taxa, justamente também para poder gerar dois tipos de entrada de capital, na venda dos produtos e nas taxas internas de cada uma daquelas nações. Tá? Só que depois isso não foi negociado, isso não foi ajeitado, isso foi sendo deixado e se transformou num monstro que é nesses déficits que existem dos Estados Unidos com alguns países europeus, não é com todos. Tá? E aí o Trump entra, lembrando que Trump é um cara pró-mercado, ele é um cara pró-negócios. Certo. Ele não é um cara pró-mercado. Mercado é uma coisa, os negócios são outra. Então, o que ele está, na sua filosofia? Ele está imaginando que, através de taxas, ele vai estar beneficiando os negócios americanos. Mas não o mercado, porque o mercado vai começar a pagar mais caro por determinados produtos. Vamos dar um exemplo, tá? Depois a gente entra na peculiaridade. Mas, por exemplo, um efeito colateral dessas taxas de 50% que o Trump colocou no Brasil. Hoje existem 1.900.000 brasileiros morando nos Estados Unidos. Existem cerca de 2.000, que eles chamam, entre aspas, os mercadinhos da saudade. São os mercadinhos nas cidades, Boston, Orlando, Nova York, sei lá onde são. Mama and Papa Stores, que vende bombom, sonho de valsa, que vende chimarrão, erva para erva mate, que vende paçoquinha, que vende aquele bolo de rolo,
Coisas do Brasil, que o brasileiro que mora lá quer comprar porque tem saudade né, tem memória afetiva com algumas comidas do Brasil. O próprio feijão. Tudo isso que está chegando lá agora tem 50% de aumento de preço. Ou seja, esses mercadinhos vão quebrar. E os brasileiros que moram nos Estados Unidos vão deixar de comprar os produtos que eles normalmente comprariam, porque eles vão estar 50% mais caro. Ou mais, né? Porque a taxa, depois você tem todos os custos que crescem em cima. Então, isso é uma coisa que não é... isso está sendo algo falho em termos de diplomacia, né, do mundo com os Estados Unidos, e dos Estados Unidos por impor algo em cima dos mercados pela sua ótica, não de ser a favor de um mercado, mas ser a favor dos negócios americanos. Vai ser um contrassenso, né? Mesmo sendo a favor dos negócios, vai acabar atrapalhando os próprios negócios lá dentro, né? No momento que tu cria qualquer barreira não natural, certo? Você acaba afetando os negócios, tá? Uma coisa é você ter uma crise econômica, você ter uma crise sanitária, alguma coisa assim, entende? Um tsunami, uma catástrofe ambiental, sei lá, um terremoto, alguma coisa assim que afeta por um determinado período os suprimentos e faz com que eventualmente preços subam por falta de do suprimento, uma linha de suprimento constante, tá? Outra coisa são imposições não naturais, e tarifas são imposições não naturais. Certo. A diplomacia, desde que ela, podemos dizer então que desde que a sociedade existe, ela já nasceu de forma intrínseca no livro de relações. Não sei se com esse nome, tá, Vanderlei? Okay? Tem um livro maravilhoso do Henry Kissinger, que justamente se chama Diplomacia, que ele faz toda uma linha de pensamento com relação a isso. E a diplomacia é a arte de fazer aproximar. Por exemplo, um grande exemplo do Henry Kissinger e do Nixon, lá atrás, nos anos 70. Eles olham para a China, que sempre teve muita gente, né? E para impedir que a China se aproximasse da União Soviética, eles fazem um movimento de aproximação através da diplomacia do ping-pong, certo? Uma equipe americana vai jogar um campeonato de ping-pong na China, certo? E a partir daí começam as conversas para que então a China pudesse ser uma produtora, não, uma fornecedora de produtos e assim por diante. E aí começa lá atrás, ainda com Mao Tse-tung e Deng Xiaoping, não foi Deng Xiaoping, Zhou Enlai, que era o ministro das Relações Exteriores, que começa então esse desenho. E aí quando o Mao morre, depois da camarilha dos quatro, Deng Xiaoping entra e ele se dá conta de que ele precisa desenvolver a China, ele precisa alimentar as pessoas e ele precisa gerar negócios, então ele entra, né, com aquela famosa ideia, não interessa a cor do gato, desde que o gato pegue o rato. Tá? E começa o processo de industrialização da China. Tá? Eu trabalhei muito tempo com a China, a primeira vez que fui para lá foi em 1992, ou seja, Guangzhou, que ficava do outro lado ali de Hong Kong, era uma vila de pescadores. Olha, e hoje é uma potência, hoje é uma coisa impressionante. Tá? E isso nós estamos falando de 25 anos, 30 anos. Tá? 30, 35 anos. Então, resultado do quê? Resultado do processo diplomático lá do governo Nixon para tirar a China da influência soviética. Hoje a China nós somos reféns da produção da China. Sim e não, né? Porque também a China é refém de vender para o Ocidente. Porque o Ocidente paga preços melhores. E vamos combinar que hoje aquele produto barato não vem mais da China. A China terceirizou, quarteirizou a sua produção nas Ilhas Seychelles, em Bangladesh, em Mianmar, sei lá, onde for, né? Em outros lugares. Por quê? Porque à medida que uma nação vai se desenvolvendo, os salários vão aumentando, então os produtos mais baratos têm que sair de lá e fabricados em outros lugares. A não ser que eles tenham uma tecnologia embarcada que os faça ser mais eficientes. O nível da qualidade dos produtos chineses vem aumentando drasticamente, né, ao longo do tempo, né? Dependendo do que, sim. Sim. Nesse momento lá atrás, então, que foi esse início dessa indução da China para que a gente conhece hoje a China industrial.
que nós conhecemos hoje em dia. E isso, algumas pessoas comentam que foi um erro estratégico, ser refém, né? Você até comentou, ser refém dos produtos da China, como aconteceu na pandemia, né? Mas até que ponto isso realmente é ser refém? Ou talvez ter o resultado da diplomacia bem feita? Porque você acaba sendo refém, mas também deixando a pessoa em refém também, né? Até que ponto que você vai ser refém quando você, durante tantos anos, se beneficiou dos preços baixos e fez com que o seu negócio crescesse, aumentasse o número de lojas, o número de, sei lá, tuas vendas, teu lucro, teu valor de mercado. O mundo se beneficiou dos preços baixos da China durante muito tempo. E óbvio, quando você está ganhando, é difícil sair do cassino, né? É verdade. Tá? São poucos jogadores inteligentes que dizem, não, agora eu vou sair do cassino, entende? E nos negócios, no momento que daqui a pouco grandes empresas que estão fabricando, que estão se beneficiando desses preços baixos ou de uma qualidade boa com preço baixo, ele não consegue sair dessa roda às vezes, né? Quando o negócio é muito grande, ele já é um transatlântico, né? Então ele começa a ter dificuldades de manobrar, tá? Que aconteceu? A gente teve determinados momentos com o governo Clinton, com o governo Bush, de poder rever essas situações. Só que daí você tem os negócios ganhando dinheiro, indo em frente, então ninguém quer parar, tá? Porque o valor da ação daquele negócio, ele é diário, entende? Então eu tenho que fazer o valor da minha ação crescer, porque os executivos vão ganhar premiação com relação ao resultado do ano, tá entendendo? Então, ninguém quer tirar o pé do acelerador. Você deu o exemplo correto, né? É como se fosse um cassino, ninguém quer. Todo mundo sabe que tá arriscado, todo mundo sabe que uma hora vai perder, mas vamos jogar mais uma vez, vamos jogar mais uma vez. Alguns conseguem olhar, entende? Por exemplo, estuda os movimentos do Warren Buffett ao longo dos anos. Tá? O Warren Buffett é um cara que lá pelas tantas ele entrou muito tardiamente no que era as fintechs, ou os negócios digitais, tá? E ele entrou e já saiu, né? Onde é que ele está? Ele está na Coca-Cola, ele está na companhia aérea, ele está em negócios. Tem gente que consegue observar isso com mais visão de futuro, né? Então, sei lá, aí é uma questão individual, e aí, de novo, nós, como liberais e como defensores do valor do indivíduo, né? Como a Ayn Rand dizia, a menor minoria é o indivíduo. Tá? Então, acho que... E é o indivíduo que faz a diferença, é o indivíduo que faz a paz ou faz a guerra, faz uma empresa crescer ou faz ela quebrar. É essa uma pessoa. Tá? É o indivíduo que faz o consumo, que faz a produção, enfim, né? Exato. Mas eu digo assim, eu falo em posição de liderança, né? Se não tivesse sido Winston Churchill a assumir em maio de 1940 e tivesse sido Lord Halifax, nós estaríamos falando alemão e eu não estaria te dando essa entrevista. Exatamente. São os indivíduos que acabam tendo o poder de mudar a história, né? Exatamente. Falando um pouco sobre essa questão de negócios internacionais e diplomacia, está se falando muito ultimamente sobre o friendshore e o nearshore, ou seja, um readequamento de movimento de plantas industriais e comércios para países próximos, né, amigos, né, por exemplo, os Estados Unidos usando o México ou a América do Sul, por exemplo, para tentar contornar essa dependência de certos mercados concentrados. Você acha que isso pode ser uma ferramenta diplomática eficiente ou se é que é uma ferramenta diplomática? Olha, eu não estou vendo isso, eu estou vendo os Estados Unidos brigando com todo mundo.
Está brigando com o Canadá, está brigando com o México, está brigando com o Brasil, está brigando com a União Europeia, está brigando o Trump, a América de Trump, ou a América do Trump, está brigando com o mundo. Por isso que eu acho que é um erro. Tá? É um erro porque isso vai fazer com que os preços relativos internos nos Estados Unidos aumentem. Tá? Se você botar 15% de taxa de importação sobre os produtos europeus, significa que todos os vinhos, todos os carros, todos os queijos, todos os... tá? Tudo aumenta de preço, certo? Quem é que paga isso? O consumidor americano, que é o eleitor americano. Ele vai estar empregado, ele vai ter mais emprego nos Estados Unidos. Nem todas as empresas vão querer ir para os Estados Unidos. E tem outros mercados. Você vê o Brasil, tá? O Brasil já foi muito mais dependente dos Estados Unidos em termos das suas exportações. Hoje ele é muito menos. Hoje o maior comprador de produtos brasileiros é a China. O problema é que os Estados Unidos nos compra produtos industrializados, com maior margem, e que mantém a nossa indústria fortemente funcionando. E nós estamos falando aqui de Joinville, quanta gente de Joinville não vem dos Estados Unidos, quanto piso não sai daí, quanto móvel, quanto peça de avião, embora a peça de avião ficou isenta da sobretaxa de 40, tem a sobretaxa de 10. Tá? Então, eu acho que eu não estou vendo isso. Tá? Eu estou vendo talvez um movimento até contrário dos países que estão sofrendo com a perda do mercado americano, se reorganizando para não ter que depender tanto do mercado americano. Exatamente. Achando então, novos mercados, né? Isso leva tempo, mas isso a médio e longo prazo, depois que eu conquisto um mercado, eu perdi um mercado, eu conquisto outro, eu vou investir nesse mercado que eu conquistei, certo? Eu vou mantê-lo, criá-lo, aumentá-lo, sei lá. Entende? Eu vou tentar me desfazer do problema que eu tive no passado. Certo. E trazendo um pouco para o nosso terreno, antes de a gente dar um pulinho lá para a Europa, o Brasil, historicamente, ele tem um papel diplomático respeitoso, até pelos diplomatas, sempre priorizando a negociação. O país é reconhecido de não se envolver em crises com os vizinhos, salvo exceções. Como que a diplomacia brasileira hoje está enfrentando a situação que não está sendo ouvida? Eles não estão conseguindo encontrar caminhos, né? Eles estão, ao meu ver, como cidadão, como indivíduo, eles estão totalmente perdidos, isolados, eles não estão conseguindo fazer o papel básico da diplomacia. Será que é uma percepção errônea da minha parte ou realmente está acontecendo isso? Não, a tua percepção está correta, eu só vou corrigir um tempo verbal. Tá? A diplomacia brasileira, eu vou substituir o pelo foi. Ela foi respeitada, ela foi ouvida, ela foi conhecida como sendo de buscar consensos e etc., mas ela não é mais. Tá? Tá muito claro a posição do chefe do Itamaraty de facto, que é o Amorim, de que o Brasil hoje não está alinhado com o Ocidente, de que o Brasil hoje está alinhado filosoficamente com as ditaduras, que está alinhado, não se sabe por quê, com o Irã, e que nós estamos, sei lá, numa posição de... Nós estamos sendo... Parece que a diplomacia brasileira está sendo liberada por um bando de meninos e meninas do DCE, de uma universidade pública, comandados por alguns velhos bêbados que saíram do bar depois de perderem a partida de futebol. Entende? Briguento, se gabando,
bragging, né? Como é que é o brag? Fazendo, sabe, ameaças quando não está em condição de fazer ameaça, agindo de uma forma absolutamente infantil, sem noção e desproporcional ao que é o Brasil e de costas para o Brasil. Vanderlei, nós estamos falando, eu estou no Rio Grande do Sul, você está em Santa Catarina, vamos juntar aí o Paraná, vamos juntar. A produção do Brasil está aqui, tá? De São Paulo, Mato Grosso, tá? É aqui. Quantas indústrias tem aqui? Quanto que a gente já tem de desemprego em função disso? Quanto que a gente vai ter até o fim do ano? Sim. Qual é o porquê? E aí a gente ouve o presidente dizendo: não, a gente tem tempo para ver isso aí. Não tem tempo. Você não pode deixar esse tipo de tarifa de 50% sequer entrar em funcionamento. Você tem que ir negociar isso. Vai lá, pede desculpas, como é que é. Não, vamos sentar e tomar um chopinho. Não é tomando chopinho, entende? Não é a diplomacia do chopinho. Não é mesa de bar. Tá? Exato. Pode ser que é nesses encontros pessoais, o entre aspas, a mesa de bar, que se estabelece uma relação entre os líderes, entre os homens, entre as mulheres, de confiança e dizer, pô, eu confio nesse cara. Mas qual é o que o Brasil transmite hoje? Que ele não é de confiança, que ele está sendo liderado por bravateiros, certo? E que ele está alinhado com o pior que há no mundo. Vanderlei, se o mundo entrar em guerra hoje, nós estamos do lado errado. Exato. Nós estamos do lado errado. Nós estamos no eixo. Nós não estamos com os aliados. Tá? Então, é muito perigoso. Eu acho que, então, a Europa já percebeu, olha aqui, ó, Brasil não dá, o Lulinha, aquele querido, não sei o quê, eles já viram que não é verdade. Tá? Os Estados Unidos, com certeza. Tá? E a não ser que os adultos entrem na sala, tá? Para dizer, olha, gente, calma, peraí, desculpe, vamos de novo? Como é que era mesmo? Tá, eu não vou mais apoiar o Irã, desculpe, tá? Eu não vou comprar o petróleo russo. Então tu vende o teu para mim no mesmo preço? Tá? Claro, negociação, né? Me ajuda. Então eu vou comprar. Com quem? Tá, mas tu me tira os 40% e tu me tira os Magnitsky e tu repõe os vistos. O visto depois, tá bom. O visto fica para depois. Mas vamos lá, eu tiro meu petróleo, o que tu me dá? Gente, não. Aí fica a liderança do Brasil, diz, não, tem tempo, nós vamos lá. E o ministro Haddad diz que não, nós vamos processar os Estados Unidos. Nossa, eles estão morrendo de medo de um processo do Brasil. Então nem aí, nós não somos nada. Nós somos nada. O Brasil representa menos ou cerca de 1% do volume das transações comerciais mundiais. 1%. Exato. Nada. Tá? A Suíça é mais importante que a gente, com, sei lá, 6 milhões de habitantes, não sei quantos habitantes tem na Suíça, tá bom? Mas a gente não existe desse ponto de vista. Tá? Óbvio, a gente tem produtos que são muito importantes, principalmente soja, principalmente proteínas. Nós somos campeões mundiais nisso aí. Mas o mundo não vai morrer se deixar de comprar carne brasileira ou soja brasileira. Os Estados Unidos está fechando um acordo de soja para vender para a China. E nós estamos achando que nós, ao não vendermos nossa soja para os Estados Unidos, vamos vender o restante, tudo para a China. A China está comprando os Estados Unidos. Por quê? Porque eles estão se negociando ali os seus 15%, 10%. Eles conversam, eles podem da porta para fora se chamar do que quiser, mas da porta para dentro eles estão conversando. Nós não estamos conversando com ninguém, porque ninguém quer conversar com a gente. Os Estados Unidos não querem conversar com a gente, porque nós nos alinhamos com o pior que há no mundo. O presidente Lula foi comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial em Moscou. Exato. Ele não foi para Washington, ele não foi para Londres, ele não foi para Paris.
Ele não foi se reunir com o mundo que, sabe, que é o mundo que o brasileiro está. Nós somos sociedade ocidental, nós não temos nada a ver com o outro lado do planeta. A impressão que passa é que, por mais que o governo esteja no governo, ele não representa a cultura real do Brasil, né? Ele representa 30% do seu eleitorado que é anti-americano, que é não sei o quê, que ainda vive naquela... Que nem um professor universitário típico, tá? Que vive na dialética da Universidade de 1960. O cara ainda está naquele assunto. O mundo evoluiu, sabe? O mundo mudou. E mudou faz tempo, de velho, sabe? Um dos princípios básicos do indivíduo presumo eu, né, e eu acredito muito nisso, é a gente se conhecer, né, como indivíduo, né? Nós sabermos quem nós somos e saber que nós somos responsáveis pelas ações e obviamente, as consequências delas, né? E Sim. claro que isso se remete na nossa casa, remete às nossas empresas, no nosso bairro, na nossa cidade, estado e país. E parece que isso não está sendo considerado a nível de Brasil, falando de forma não somente interna, da porta para dentro, mas a nível mundial mesmo, porta para fora, né? Olha, nós estamos sendo governados por um grupo que tem uma agenda muito clara. Tá muito claro, e eles escreveram e eles falam isso. Tá? Eles acreditam que eles ainda estão na luta contra o capitalismo e toda essa... Entende? Esse discurso que era da universidade de 1960, 70, sei lá. Tá? E aí fica difícil, né? E o modelo educacional brasileiro, ele foi repetindo isso. Tá? Eu fiz um mestrado já com 47 anos de idade, quando eu produzi o mestrado, produzi o meu livro, né? O primeiro livro que eu tenho, os primeiros dois sobre Churchill. E aí eu estou numa aula de mestrado ali, mestrado numa faculdade privada, na PUC do Rio Grande do Sul, em comunicação, numa quarta-feira, às 3 da tarde, ou seja, para quem não trabalha mesmo, então eu tinha que adequar meus horários de empresário, mas não posso porque eu tenho aula. E aí eu já estou ali com meus 47, 48, e tem um aluno que não tinha 30 anos, fazendo doutorado. Aí começa uma discussão em aula, não sei o que, eu disse, cara, eu comecei a... Aí eu olhei para ele e disse, olha, eu fiz uma conta aqui. Tu entrou para a faculdade com 18, saiu da faculdade com 22, 23, aí ficou um ano tentando o mestrado, entrou para o mestrado com 24, 25, 26, terminou o teu mestrado com 26 para 27, aí ficou um ano tentando entrar no doutorado e agora tu tá, sei lá, no teu segundo, terceiro ano de doutorado, tu não tem 30 anos de idade. Cara, tu nunca trabalhou na vida. Tu nunca chegou numa sexta-feira de tarde e dizer como é que eu pago o povo na segunda. Certo? Exato. Tu não sabe qual é a realidade. E aí você vai ser um professor, e você vai ser um professor de jornalismo, um professor de publicidade, das áreas de comunicação, e você vai dizer para os seus alunos de que os empresários são malvadões, ladrões, exploradores. Cara, tu nunca trabalhou na vida. E sabe por que tu vai te sentir explorado? Porque quando tu terminar a tua faculdade e tu for ser professor, tu vai ficar mendigando artigo e revista para aumentar a tua pontuação, para tu poder ganhar um pouquinho melhor o teu salário. Ou, se tu for trabalhar de jornalista, tu vai ganhar um salário miserável de jornalista. E é óbvio que tu vai achar que tu está sendo explorado. Porque tu nunca fez nada ao contrário, entende? Tu nunca empreendeu, tu nunca tentou fazer algo que fosse fora dessa linha que você construiu, dessa gaiola de ouro que tu construiu para ti mesmo. Uhum. E o Brasil está cheio disso. Tá? E o funcionário público padrão brasileiro, óbvio, não vou dizer de todos, eu tive no setor público, tem muita gente muito boa,
tem um terço que é muito, muito bom, tá? Mas no geral é isso aí, é um apadrinhamento político, é um sistema que se retroalimenta. Tá? O Brasil é um país de intermediários. É um Brasil que, quando você faz um projeto, tem um monte de gente te enchendo o saco para não fazer o projeto. Você faz um projeto de uma marina, você vai ter ecologista, governo. Que eu não chamo de ecochatos, tá? Eu chamo de pessoas. Tem muita gente puxando para trás, né? Não. Eu não chamo de ecochatos, eu chamo de pessoas biodesagradáveis. Tá? Então você tem lá. Eu vou fazer um projeto de uma marina ou de um pier que vai empregar 3.000 pessoas, que vai ter um hotel, que vai ter. Blá, blá, blá. Não pode, porque por causa das conchas, por causa disso, por causa não sei o quê, blá, blá, blá. Tem trocentas pessoas discutindo o teu projeto. Ninguém está preocupado em discutir se a tua entrega vai ser efetivamente essa. E aí vamos supor que você consegue. Aí você, do projeto que foi totalmente bombardeado, tu vai para o meio, para o país dos despachantes. Aí você tem que ter não sei quantas aprovações, você tem que ter advogado, você tem que ter um monte de gente no meio do caminho, precisa ter o financiamento, para ter o financiamento precisa ter. Aí tinha uma das pessoas, um dos teus sócios na empresa, quando foi obter o financiamento, a esposa se separou dele, então como o caso dele está sendo discutido na justiça há 6 anos, o empréstimo que tinha que sair não dá o aval por causa do... Cara... É uma loucura, né? E aí, quando você finalmente consegue fazer a entrega do tal do pier, ele é horrível. Porque tu gastou tanto dinheiro e energia no meio do caminho, que no fim você não usou os melhores materiais, você não teve o melhor arquiteto, você não teve a melhor arquitetura, você não, sabe? E as pessoas não discutem a entrega. Elas fazem tudo para encher o saco entre o projeto e o meio de campo, que é gigante. Então, é complicado. Empreender no Brasil é complicadíssimo. A não ser que você tenha os amigos certos nos lugares certos. Os amigos do rei aí, como a gente vê hoje em dia, tem empreendedores prosperando, mas a que preço, né? Campeões nacionais. Exatamente. Sobre a questão da diplomacia na Europa, eles historicamente têm um histórico muito interessante de diplomacia, até pela colcha de retalho que é a Europa em si, né? O que nós podemos aprender com eles pelos acertos e pelos erros da Europa? Olha, eu acho que a Europa acertou muito e a construção europeia ao longo dos séculos é maravilhosa. Aí você tem que ler Napoleão, ler Churchill, ler George III, ler a história do Reino Unido, da Inglaterra e depois da Grã-Bretanha. Tem muita coisa legal, tá? E aí você tem hoje, onde a Europa falhou e está falhando. Quando ela abriu as suas portas para outras culturas. E aqui tem uma diferença: o seguinte, uma coisa é ser multicultural, outra coisa é ser multiétnico. Não existe ser multiétnico. E você tem, ou melhor, você pode ser multiétnico, mas não existe multicultura. A cultura europeia, a cultura do respeito, da limpeza, de não jogar papel no chão, da segurança na rua pública, sabe? Aquilo que a gente se acostumou a ver na Europa no passado, nos últimos 30, 40 anos, isso está acabando, certo? Então, por quê? Porque o multiculturalismo, ele, na verdade, impõe uma cultura mais forte frente a uma cultura mais forte, mais dominante, frente a uma cultura mais tolerante. E especialmente, você, por exemplo, vê hoje a cultura muçulmana na Europa, ela é influenciada pela Irmandade Muçulmana, que é um movimento radical, que é banido de todo o mundo árabe. A Irmandade Muçulmana foi banida do Egito,
foi banida dos Emirados Árabes, foi banida da Arábia Saudita depois do 11 de setembro. Ela está sendo banida dos países árabes. Uhum. Pergunta para alguém, para um emiri, né, para alguém dos Emirados Árabes, o que ele acha do Hamas. Eles são absolutamente contra. E o Ocidente fica... E a juventude fica... Agora tem uma flotilha andando de novo para Israel com a Greta Thunberg lá de novo. Sabe? É a falência do Ocidente. Por quê? Porque a escola de Frankfurt e porque nos últimos 50 anos o que foi ensinado no Ocidente é que o Ocidente foi culpado das mazelas do mundo. Então a gente tem uma dívida com o planeta. Então vamos deixar os árabes entrar, vamos pagar reparações para a escravidão, porque nós temos uma dívida, nós somos culpados. Não, nós não somos culpados, nós podemos ter errado. Tá? Mas não significa que a gente tenha que reparar. A gente não repete o erro. Exato. Certo? E a gente cria as oportunidades, mas dentro da cultura que nós temos. Uhum. Né? E o que está acontecendo é que a cultura europeia, ocidental, ela, por força também das ideologias de esquerda, e o woke é uma neo-esquerda, né? Ela joga um pensamento de culpa. E se eu me sinto culpado, e se eu me sinto para baixo, e se eu não valorizo o que eu tenho, como é que eu vou defender o que eu tenho? Como é que eu vou defender o Ocidente se eu não acredito nele? Uhum. E é isso que é a grande ameaça hoje, que grande parte da juventude, não só da juventude, mas da imprensa e das áreas acadêmicas, das grandes universidades europeias e americanas, trabalham com essa lógica de autodepreciação. Então, o Império Romano, eu acho que nós estamos daqui a pouco finalizando aqui, né? Uhum. O Império Romano não caiu por causa das invasões dos bárbaros godos, ostrogodos e visigodos. Ele caiu porque ele já estava morto por dentro. O Muro de Berlim caiu não porque o Ocidente jogou uma bomba e porque nós invadimos a Hungria ou a Tchecoslováquia, porque ele estava podre. E é o que está acontecendo no Ocidente. Nós temos que nos ligar nisso, nós temos que combater isso. E como é que a gente combate isso? Lendo e sendo um movimento conservador, um movimento liberal, um movimento de direita, um movimento religioso, um movimento que valoriza a cultura, que valoriza a ética, que tem valores, que são os valores, independente de ser direita ou de esquerda, são os valores que são os valores humanos. Exato. Do Ocidente. Nós estamos no Ocidente. Tá? Óbvio que nós bebemos de outras culturas. Óbvio que nós vemos que na cultura do Oriente, do Japão, mesmo da China, tem coisas legais, entende? Que Bali, tem mil coisas legais em todo mundo, que a gente vai absorvendo. Foi por isso que Roma cresceu. Roma cresceu quando absorveu as coisas boas das outras culturas e fez com que as outras culturas se romanizassem, se latinizassem, entendessem que Roma é legal, eu gostei dessa cultura, entende? Agora, no momento que eu acho que a minha cultura não é boa, como é que eu defendo ela? E se essa geração não defender, e se essa parcela da população não defender, ela vai morrer. Que bom que a gente tem o Fórum da Liberdade, que a gente tem vocês em Joinville, e que a gente tem os IFLs de todo o Brasil, e o EE, a gente tem um movimento liberal que é fantástico, que é crescente, e que entendeu a ameaça, e que divulga as ideias, e que faz com que a gente seja, quem sabe, os bastiões de defesa do que é ético, do que é moral, do que é sensato, do que é o Ocidente, do que é a humanidade. Existe uma palavra alemã, judaica, que diz o seguinte: Mensch. Mensch é o ser humano na acepção completa da palavra. Então, quando alguém é Mensch, é porque essa pessoa ela é completa, ela é justa. Não significa que ela é imperfeita. Não, ao contrário, ela é imperfeita. E justamente por sermos imperfeitos, é que isso nos permite que a gente busque ser melhor. Certo? E aqueles que se acham melhores são aqueles que realmente, e que se consideram perfeitos,
são os grandes causadores de todas as desgraças humanas. E quando a gente olha o movimento woke, quando a gente olha o discurso da esquerda e dos ditadores, o que é comum neles? Que eles são os donos da verdade. Exato. Eles são os defensores da real democracia. E eles não são nada. Eles é que são a ameaça. Exatamente. A questão cultural, né? Isso dentro das empresas é o que acaba matando as empresas, acaba matando países e, enfim, a cultura, e ela começa com o indivíduo, né? Por isso que é importante essa responsabilidade, né? De você manter a serenidade sobre os seus valores fundamentais como indivíduo e reconhecer os nossos antepassados, né? Olhar para trás, né? E é só olhar para a história, né? A gente vê o que aconteceu e tem muita coisa que a gente pode aprender. E reparar a roda, né? E reparar os erros, não repeti-los, né? E se a gente olhar hoje, 2025, estão sendo repetidos os mesmos erros lá de trás. Legal. Bom, estamos indo para a finalização. Eu gostaria, Sonderman, que você comentasse o que você enxerga que seria o desafio da atualidade da diplomacia. Qual é a sua opinião da retomada de uma diplomacia republicana, uma diplomacia raiz, assim, na maior profundidade da palavra? Exato. Sensata, vai? Sensata, exatamente. Olha, existe o Estado e existe o governo. A diplomacia é uma função para o Estado, certo? Ela não é uma função do governo. Tá? Diplomacia é o passaporte da nação, é a apresentação da nação, certo? Ela não é a apresentação de um governo. O que está acontecendo no Brasil hoje? A diplomacia foi capturada por um governo, por um partido, certo? E com isso está levando o país à ruína. Basta ver que nós temos hoje 50% de tarifa com um dos nossos, talvez o segundo maior cliente brasileiro, tá? Então, diplomacia precisa deixar de ser refém de governo, e ela precisa ser inteligente. Eu não estou dizendo que ela não precisa, que ela não pode mais ser burra, tá? Eu estou dizendo que ela precisa ser inteligente. Ela precisa pensar naquilo que ela pode favorecer o país. E em termos mundiais, bom, nós temos que trabalhar muito, muito, muito firme para que o mundo não entre em uma outra era de conflitos maiores e até mundiais. Vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial, antes dela, serviu uma série de conflitos regionais. Nós temos aí a Ucrânia e a Rússia, uma guerra dentro da Europa. Nós temos Israel contra o Hamas. Nós temos, eu digo, Israel contra o Hamas, não é contra a Palestina. E nós temos aí um conflito Índia e Paquistão que já estava... E nós temos um monte de guerrinhas aí que o Trump, de certa forma, terminou, né? Tinha um conflito aí da Armênia com o Azerbaijão, no Sudão. Então, nós sempre temos aí uma rusga ou outra que não estão nos noticiários brasileiros, né? Até porque os noticiários brasileiros não informam nada. Se você quiser se informar, se informe nos canais diretos lá fora. Esqueça as redes locais. Não? Exato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a diplomacia tem que ser resgatada do governo e devolvida ao Estado. Certo. Na sua pura etimologia da palavra, né? Diplomacia, defender o Estado, a nação, né? Exatamente. Exato, bacana. Sonderman, eu agradeço muito a sua conversa. Nós aqui do Instituto estamos ansiosos aí pela sua participação no Fórum de Liderança e Liberdade, terceiro Fórum de Liderança e Liberdade. E como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram? Meu Instagram é rsonderman, com 2 N's. Vai se botar Ricardo Sonderman, R Sonderman, já vai acabar ali, vai me achar ali. E na Churchill Society, né, também no Instagram, @Churchill Society Brasil.
A gente está ali toda semana publicando alguma coisa, novidades, etc. Né? Mas no meu Instagram, direto, bem fácil, ele está aberto, me busca lá, vai ser um prazer sempre conversar com todo mundo aí. Eu procuro responder todas as mensagens. Né? Bacana. Bom, novamente, Sônia, muito obrigado pela conversa e Beleza? seja muito bem-vindo em breve, a semana que vem, na realidade, no Instituto Liderança e Liberdade, nosso fórum. Hein? Ansioso para estar em Joinville e me disseram que os camarões são ótimos. É verdade. Até mais, então. Obrigado, hein? Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até breve. Até breve.